Imaginemos por um momento a seguinte situação. O conselho de uma grande organização se reúne para aprovar uma nova estratégia de comunicação. E o objetivo principal dessa campanha é falar verdades tão duras, tão sem filtros, que a meta esperada é, literalmente, perder ativamente a maioria absoluta do público em questão de horas. Nossa, isso seria o fim da linha para qualquer executivo. Exato. No mundo corporativo em que a gente vive hoje, quem propusesse isso seria sumariamente demitido antes mesmo do fim da reunião. É considerado um verdadeiro suicídio institucional. Com certeza. A nossa sociedade inteira, né? Ela opera na lógica reversa. O sucesso é sempre validado pelo crescimento dos números, pela retenção do público e por aquele engajamento imediato. Pois é. Mas e se essa aparente catástrofe analítica for, na verdade, a prova definitiva de um sucesso absoluto? É um paradoxo e tanto. E é exatamente esse paradoxo que guia a nossa imersão de hoje. O material que nós temos em mãos, olha, não é um manual de negócios, mas sim uma publicação educacional cristã. É a revista Lições Bíblicas Jovens, datada de 24 de maio de 2026. Ah, a edição de Pentecostes, certo? Isso. A edição foca no dia de Pentecostes, mas a lição que vamos dissecar hoje traz um título que realmente salta aos olhos, que é a falácia do pragmatismo. E só para alinhar, a nossa missão aqui não é entrar no mérito teológico ou, pregar um sermão. Claro. A ideia é analisar de forma sociológica a tensão brutal que esse texto descreve. É esse embate eterno entre o que funciona para atrair multidões e o que é de fato a verdade. O que torna esse documento fascinante é o diagnóstico tão preciso que ele faz do comportamento humano. Sim, é bem afiada. Muito. Porque, embora o texto seja voltado para orientar professores e jovens dentro de uma estrutura religiosa, a crítica central acaba atingindo diretamente uma ferida muito exposta da nossa era moderna. A nossa obsessão por números. Exatamente. A obsessão pelas métricas e esse perigo enorme de medir a integridade moral pelos resultados visíveis que a gente consegue alcançar. Certo. Vamos desvendar isso. Para mergulharmos nesse alerta vermelho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem é o antagonista dessa história. O material dá um nome bem claro a esse fenômeno, que é o pragmatismo. O texto resume essa mentalidade em uma frase que, vamos ser sinceros, todos nós já ouvimos ou até já usamos, que é, se funciona, tá valendo. O tempo todo. Né? Mas como o material fundamenta isso? Porque, olhando assim, de forma superficial, querer que as coisas funcionem parecia algo muito lógico, muito desejável. Faz sentido pensar assim. A fonte, na verdade, vai buscar a raiz histórica desse conceito. O texto menciona que o pragmatismo foi formulado originalmente como uma escola filosófica. Lá atrás, né? Isso, no final do século XIX. Foi encabeçada pelo pensador norte-americano Charles Sanders Peirce. E a premissa original era avaliar o significado e a validade de uma ideia exclusivamente, e isso é importante, exclusivamente pelas suas consequências práticas. Pela utilidade da coisa. Exato, pela utilidade. Ou seja, uma ideia não é verdadeira por causa de uma essência abstrata ou moral. Ela é verdadeira porque ela resolve um problema concreto de maneira eficaz. Sabe, na engenharia ou na medicina, isso é brilhante. Totalmente. Tipo, se uma ponte é construída baseada em um cálculo pragmático e ela suporta o peso dos carros sem cair, maravilha, o cálculo é verdadeiro. A métrica do sucesso é a ponte não desabar. Se um remédio cura a dor de cabeça rápido, ele funciona. Mas onde exatamente o texto argumenta que essa lógica começa a ir para o ralo? A falha, segundo a revista, ocorre no exato momento em que essa mesma mentalidade matemática, digamos assim, é importada para o campo da fé, da moralidade e da ética profunda. Os campos subjetivos. Sim. O documento argumenta que, no contexto de uma igreja ou de qualquer instituição que seja baseada em princípios, o pragmatismo se transforma numa armadilha perigosa. Como assim? A lógica do se produz resultados rápidos e visíveis, então é bom. Passa a ditar todas as regras. E o que seriam esses resultados visíveis nesse contexto? O material aponta o dedo direto para o crescimento numérico acelerado, sabe? Aquele aumento vertiginoso de seguidores nas redes sociais e a satisfação quase instantânea de quem está ouvindo a mensagem. A mensagem vira produto, então.
Exato. Ela deixa de ser um princípio a ser proclamado e passa a ser um produto a ser consumido. E o que é fascinante aqui é como o texto introduz o conceito de relativização do conteúdo. Relativização do conteúdo, tá. Mas, sendo cético por um momento aqui, porque se uma instituição não se adapta, se ela não atrai as pessoas usando a linguagem e os métodos que funcionam na sociedade de hoje, ela simplesmente esvazia, É o medo natural. né? E se ela fecha as portas, a mensagem original não chega a lugar nenhum. Como a fonte resolve esse dilema? O texto não estaria, sei lá, correndo o risco de romantizar a ineficiência? É uma ótima pergunta. O texto responde a isso focando no mecanismo de como esse crescimento acontece sob a ótica pragmática. O problema apontado não é o fato de ter muitas pessoas. Tá. O problema é o que é feito com a mensagem para que essas pessoas cheguem e, principalmente, fiquem. Que para manter a curva de crescimento sempre subindo, verdades que são naturalmente desconfortáveis. O material cita exemplos? Cita, sim, especificamente doutrinas como o pecado e o arrependimento. Eles dizem que esses temas são intencionalmente suavizados, diluídos ou até completamente omitidos. A prioridade máxima passa a ser não espantar o cliente. Nossa, faz todo sentido. Deixa eu tentar ilustrar o mecanismo disso na prática. Pensando aqui na indústria alimentícia, o fast food é o ápice do pragmatismo, não é? Sem dúvida. Ele foi desenhado em laboratório para funcionar. A entrega é extremamente rápida, o custo de produção é baixo e o produto final é lotado de açúcar, gordura, sódio. Tudo isso gera um pico imediato de dopamina no cérebro. Dá aquela sensação boa instantânea. Exato. Acrada as massas na hora. O gráfico de vendas explode. Porém, se alguém adotar isso como uma dieta exclusiva a longo prazo, o corpo dessa pessoa entra em colapso por desnutrição severa. A comida foi tão processada para gerar prazer rápido que ela perdeu a função primária dela, que é nutrir as células. Perfeito. Essa é a analogia exata do que o documento chama de fast food espiritual. Caramba, eles usam esse termo? Usam. O material adverte que a adoção desse pragmatismo transforma o discurso essencial em uma série de palestras motivacionais e fórmulas de autoajuda. Só as calorias vazias. Exatamente. O texto, inclusive, cita o apóstolo Paulo para embasar isso, lembrando daquele alerta dele de que haveria pregações feitas apenas para agradar aos ouvidos. E a dinâmica funciona que é uma beleza no curtíssimo prazo. Porque oferece conforto. Sim, oferece validação, massagem no ego, aquele conforto emocional imediato. Mas, segundo a fonte, isso cria uma superficialidade que é devastadora. Acaba bloqueando o que eles consideram ser a verdadeira transformação de caráter. Sabe, isso levanta uma questão muito fascinante sobre a própria fundação histórica que essa revista defende. Porque se essa mentalidade moderna exige que a gente suavize a mensagem para acumular popularidade, como é que os líderes originais dessa mesma fé lidavam com as multidões? Ah, esse é um ponto-chave da lição. O texto faz algum paralelo direto entre essa busca frenética por resultados e as figuras históricas? Faz sim, de forma muito incisiva. Eles utilizam os textos fundacionais para mostrar que a métrica original do sucesso caminhava na direção tipo diametralmente oposta. A premissa do material é taxativa. A mensagem do evangelho nunca foi desenhada para buscar resultados rápidos ou validação pelas métricas humanas. Eles dão algum exemplo prático disso? O principal estudo de caso que a lição traz é o do próprio Jesus Cristo. Eles focam no capítulo 6 do Evangelho de João. Ah, esse é aquele momento em que a história atinge aquele paradoxo do suicídio corporativo que eu mencionei logo no começo, né? O que acontece lá exatamente? É bem isso. O cenário narrado é de um aparente sucesso absoluto. Jesus estava cercado por uma multidão imensa. O engajamento, se a gente fosse medir hoje, estava no teto. O sonho de qualquer profissional de marketing. Total. Porém, o texto relata que ele escolhe exatamente aquele momento de máxima popularidade para proferir um discurso duro, complexo e inflexível sobre as exigências sacrificiais de segui-lo. Ele não passa a mão na cabeça. De jeito nenhum. Ele não oferece uma fórmula fácil de vida. E o resultado, sobre a ótica do marketing atual, é um desastre colossal. O relato aponta que a maioria das pessoas achou a mensagem intolerável. E foram embora. Sim, o abandonaram ali mesmo, na mesma hora. E aí que entra a quebra de expectativa, né?
Pela lógica pragmática que o texto está criticando, esse seria o momento exato de formar um comitê de crise. Com certeza. Emitir uma nota de esclarecimento no Instagram, dizendo que as palavras foram tiradas de contexto, lançar uma campanha pesada de retenção de público. Só que a reação relatada no texto é o oposto absoluto disso tudo. Ele não suaviza a mensagem para estancar a perda de seguidores. O que ele faz? Ele se vira para os 12 discípulos restantes e simplesmente pergunta: vocês também querem ir embora? Nossa. A conclusão que a revista tira desse episódio é que a verdade não estava sobre a mesa de negociações. O compromisso de Jesus não era com a gestão de uma multidão, entende? Era com a fidelidade irrestrita à missão. Deixar aquelas pessoas irem embora, segundo o autor, é a prova cabal de que a métrica central ali não era o volume de adesão. Tá, mas se a gente for olhar de fora, qualquer líder hoje em dia que vê a sua instituição esvaziar pode usar essa justificativa, não acha? Como assim? Ele pode muito bem dizer: eu estou apenas sendo fiel à verdade, o público aqui não está pronto para a profundidade da minha mensagem. Como a revista evita que esse discurso seja usado só como um escudo para pura e simples incompetência ou alienação social? É um risco real, mas o documento traz uns contrapesos muito importantes para isso. Para ancorar o argumento, eles resgatam outra figura histórica, dessa vez lá do Antigo Testamento, que é o profeta Jeremias. E tem o Jeremias. A trajetória dele é detalhada na lição como a personificação da lealdade sem garantia nenhuma de aprovação. Ele passou décadas proclamando uma mensagem duríssima e altamente impopular, mas que estava alinhada com o que ele acreditava ser o chamado divino. E qual foi o resultado prático disso para ele? Como recompensa terrena, ele foi ridicularizado, isolado e aprisionado. A fonte argumenta que o ministério de Jeremias foi um absoluto fracasso numérico e de popularidade, mas um sucesso estrondoso no quesito fidelidade. Entendi. Então o critério que valida a ação não é simplesmente a ausência de pessoas. É a integridade inabalável do mensageiro diante do custo social que aquela mensagem cobra. Precisamente. Não é ser impopular de propósito só por ser chato, é manter a integridade apesar da impopularidade. E para reforçar como a mente humana é facilmente engranada por resultados, a lição apresenta o outro extremo. O perigo do sucesso falso. Isso. Eles usam a figura dos fariseus como o grande exemplo sociológico e espiritual de aparências enganosas. Para quem não lembra, os fariseus eram essencialmente a elite religiosa e social da época, correto? Correto. Eles tinham todo o respeito, as posições de poder e o reconhecimento público que faltavam para um Jeremias, por exemplo. Eles eram os grandes influenciadores daquele tempo. Exato. Influenciadores de altíssimo escalão. Eles tinham uma reputação intocável, o monopólio da moralidade visível e um engajamento popular gigantesco. Olha, se houvesse um painel de métricas no primeiro século, o gráfico deles estaria estourando no topo. Mas o texto cita a dura repreensão de Jesus que os define como sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Estruturas que são belíssimas, pintadas de branco por fora, mas que estão repletas de morte e decomposição por dentro. O texto revela que, sob aquele verniz da religiosidade impecável, havia iniquidade e ganância. Pensa bem no mecanismo psicológico que o texto está dissecando aqui. Porque as multidões eram tão atraídas pelos fariseus? Possivelmente porque é muito mais fácil e bem mais confortável seguir um sistema que foca só na performance exterior. Com certeza, é mais visível. Né? Se você cumpre as regras públicas e aparenta moralidade, você ganha o selo de aprovação da sociedade. Tudo isso sem precisar passar por aquele processo excruciante de mudança de caráter interno que a outra mensagem exigia. Os fariseus meio que ofereciam um pragmatismo estético perfeito. É uma ótima forma de colocar. E a lição foca justamente nisso, para orientar os leitores contemporâneos. O aviso é claro, os resultados rápidos quase sempre estão associados a essa conformidade exterior. A mudança real leva tempo. Exato. A verdadeira transformação, o crescimento de maturidade, a mudança real de caráter, que seriam os frutos a longo prazo procurados no cristianismo, eles ocorrem de maneira orgânica, profunda e muitas vezes totalmente invisível a curto prazo.
Como uma semente crescendo embaixo da terra. Perfeita analogia. O documento alerta que líderes e organizações podem exibir números astronômicos hoje, aparentando um sucesso inquestionável, enquanto estão completamente desconectados da verdade vital que eles supostamente representam. O que nos traz a advertência mais aguda que o material faz sobre o nosso cenário atual. Nós entendemos o diagnóstico de que a popularidade não define a verdade. Mas o texto avança e ataca frontalmente o que acontece quando as instituições tentam fundir essas métricas de mercado moderno com ambientes que deveriam ser puramente de natureza espiritual. É aí que o conflito atinge o ápice. Como a fonte descreve essa invasão corporativa na religião? O documento faz uma crítica severa à adoção indiscriminada de ferramentas seculares. Coisas como estratégias puras de marketing, técnicas bem sofisticadas de gestão de empresas e tendências mercadológicas, tudo sendo usado para gerenciar o ambiente de fé. Mas eles são contra a tecnologia em si. Não. O autor faz questão de não demonizar a comunicação moderna. O problema não está no uso de microfones, da internet ou de ter uma linguagem acessível para o público. Tá, então onde está a linha vermelha? A linha vermelha é cruzada quando esses métodos transformam a mensagem central em um produto moldável conforme a demanda. Ah, isso me lembra muito o conceito do pivot, que é muito usado em startups lá do Vale do Silício. Como funciona isso? A dinâmica é a seguinte: os fundadores desenvolvem um aplicativo com uma visão específica para resolver um determinado problema. Aí, quando eles lançam, percebem que não está tracionando como gostariam. O público não aderiu tanto. E o que eles fazem? Eles analisam os dados dos usuários e pivotam. Ou seja, eles alteram a função principal do aplicativo para algo que prenda mais atenção baseados no comportamento de quem usa. Eles podem fazer isso 10, 15 vezes para agradar os investidores. Nossa! Pois é, ao final do processo a empresa pode até estar faturando milhões, mas o aplicativo virou algo completamente distinto daquela essência original. A alma da ideia foi sacrificada no altar da adequação ao mercado. Uau! E o que a revista me parece argumentar é que se uma instituição moral faz um pivô da sua mensagem só para agradar algoritmos e pesquisas de satisfação, ela não está se adaptando, ela está deixando de existir na sua forma original. Se conectarmos isso ao quadro geral da revista, essa metáfora traduz perfeitamente a preocupação do material. E eles ligam isso a um alerta histórico muito antigo, fazendo uma referência direta a uma carta do apóstolo Paulo, mais especificamente a segunda carta aos Coríntios. O que Paulo diz nessa carta? O autor da lição destaca o repúdio de Paulo aos chamados falsificadores da palavra. No contexto histórico que a revista aborda, o texto explica que existiam mascates, por interesse financeiro e status. Esses indivíduos não tinham um pingo de comprometimento com a essência do que diziam. O foco exclusivo deles era a monetização e os aplausos da audiência. A mensagem era só uma desculpa. A mensagem era apenas o veículo para o ganho pessoal deles. Olha, é quase perturbador como a fonte enxerga um espelho direto disso nas práticas contemporâneas. É o aviso de que os mascates do passado apenas trocaram de roupa e de ferramentas. Hoje, eles utilizam funis de venda digitais e apelos emocionais milimetricamente calculados. Com certeza. Mas, se a inovação tecnológica e o marketing não são as engrenagens que devem mover as coisas, o que o texto afirma ser o motor verdadeiro dessa transformação? O ponto nevrálgico da lição é a distinção de agente. A fonte enfatiza que as técnicas corporativas e as inovações metodológicas podem até forjar uma atmosfera de sucesso, podem gerar comoção e podem atrair multidões. Mas nunca podem replicar a convicção profunda que, na teologia deles, é obra exclusiva do Espírito Santo. O texto defende que um culto ou uma congregação religiosa não pode ser desenhada como um programa de performance destinado à satisfação de um consumidor exigente. A congregação não é um cliente. Exatamente. O foco deve ser proclamar a verdade de forma amorosa e com fidelidade, confiando que o resultado transformador escapa ao controle gerencial humano. Isso nos força a perguntar: se o pragmatismo é rejeitado, e os números e o crescimento não são os indicadores confiáveis, qual é a definição de sucesso, de fato, dentro dessa cosmovisão que a revista propõe? Como o conselho daquela nossa instituição imaginária mediria os resultados no final do ano?
A definição final oferecida pelo texto é bem forte e ancorada no livro do Apocalipse. A lição conclui que o verdadeiro e definitivo sucesso não é a eficácia, não é o tamanho da plataforma ou a influência social. Então, o que é? Sucesso é a fidelidade obstinada à missão. A revista cita Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." O que isso sinaliza é que o balanço final dessa organização não é medido trimestralmente na Terra, mas na eternidade. É uma mudança total de perspectiva. É, sim. O autor encerra assegurando que uma vida pautada pela integridade aos princípios, muitas vezes, parecerá um fracasso retumbante na linha do tempo humano. Mas é a única forma autêntica de vitória dentro daquela visão cristã. Bom, sintetizando todo o caminho que percorremos através dessa fonte hoje, nós partimos de um olhar crítico sobre a ilusão do pragmatismo, que avaliou o valor de algo puramente pela sua utilidade imediata. Vimos como essa lógica pode corromper verdades profundas, ao reduzi-las a meros produtos atraentes e desprovidos de essência, no que muito bem chamamos de fast food espiritual. Exato. A análise do material nos mostrou que figuras históricas, de profetas antigos ao próprio fundamento do cristianismo, priorizavam a retenção da verdade sobre a retenção de público. Eles rejeitavam aquele modelo perigoso das aparências vazias, muito bem ilustrado pelos fariseus. E que é tão tentador hoje em dia. Demais. E por fim, o texto adverte sobre o colapso que ocorre quando a gente tenta medir missões morais com aquela régua fria do mundo corporativo e do marketing de engajamento. Sabe, o que torna esse mergulho sociológico tão contundente é perceber que a reflexão não fica restrita de forma alguma ao público-alvo da revista. A advertência reverbera muito além dos limites de uma instituição religiosa. Ela alcança a todos nós. Sim, esse material coloca um espelho muito desconfortável diante de qualquer pessoa que viva na estrutura hiperpragmática do nosso século. E qual reflexo esse espelho devolve para as nossas rotinas normais, sabe? Longe dos púlpitos e das doutrinas teológicas. Ele nos faz olhar para uma realidade onde as dinâmicas sociais são geridas por algoritmos focados exclusivamente no que prende a atenção. A reflexão que se expande desse texto é muito profunda. Se a nossa cultura valoriza, acima de tudo, o que é utilitário, o que é rápido e o que rende capital social visível... E a gente vê isso o tempo todo nas redes. Exatamente. Se é assim, que proporção das informações e das verdades que circulam nos nossos feeds não passa de um produto altamente diluído, algo embalado apenas porque é mais fácil de engolir e não ofende as métricas? Nossa, isso desperta uma provocação final sobre as nossas próprias atitudes, trazendo essa lógica para o dia a dia de quem acompanha essa discussão com a gente hoje. Até que ponto nós mesmos não adotamos silenciosamente a mesma mentalidade de pivotar a nossa própria essência? É uma pergunta difícil de responder. Nas conversas informais, nos nossos posicionamentos em redes sociais ou nos ambientes de trabalho. Não existe o risco constante de editarmos e suavizarmos nossos princípios mais autênticos unicamente por medo de perder o engajamento ou enfrentar o isolamento do nosso círculo social? O medo de ficar sozinho, né? Exato. Quando o painel invisível de métricas da aprovação moderna acende as luzes de emergência, será que temos a força de sermos impopulares em nome da integridade? Ou acabamos transformando as nossas vidas em versões perfeitamente gerenciadas de sepulcros caiados? Olha, o preço de não relativizar quem somos pode ser muito alto no curto prazo. Mas a lição duradoura que a gente tira daqui é que sacrificar a própria verdade em prol da aceitação é uma vitória tão oca quanto os aplausos de um público que não conhece quem realmente está no palco. Uma ponderação mais do que necessária sobre o peso de não nos perdermos no meio dessa eficiência moderna. Nós deixamos essa provocação no ar para que a reflexão não pare por aqui. Nós encerramos mais uma exploração profunda nas fontes de hoje. Até a próxima imersão.